Olá, quartsetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e sejam bem-vindos de volta ao Crie Comigo, o quadro aqui do canal onde a gente planeja histórias. Hoje eu passei a tarde inteira planejando alguns atos dessa história das drags com superpoderes, mas vou dizer pra vocês que eu não estou satisfeito. Tem algumas coisas que eu quero mudar, não sei se vai ser desse jeito. Eu quase não gravei esse vídeo, mas se eu não gravar, não sei quando que eu vou gravar. Então, já que é pra mostrar o processo de criação e de escrita, vamos mostrar tudo, né? Faz parte a gente escrever um negócio, não gostar e provavelmente querer mudar depois. Estou vindo do futuro falar pra vocês, assistam o vídeo até o final, porque apesar de toda a confusão e toda a indignação do bloqueio criativo que eu tiver dentro desse vídeo, lá no final eu gravei alguns trechos de coisas que eu quero já mudar pro próximo episódio. Então tem algumas informações extras no final do vídeo, tá bom? Então tá bom. Mas ok, estão aqui no computador, como eu já disse nos vídeos passados, eu tô seguindo aquela estrutura de 6 atos, vou deixar o link aqui na descrição do canal que explica certinho essas estruturas, depois mais pra frente eu posso explicar aqui, mas hoje eu escrevi o segundo ato, o terceiro ato e o quarto ato. E eu vou dizer pra vocês que tá complicado, tá difícil, não tá do jeito que eu queria, mas eu preciso da opinião de vocês, então vamos lá. Então vamos relembrar o que a gente falou no episódio passado, que se você não viu, só clicar aqui em cima. O Gustavo tá numa situação imperfeita e precisa se destacar como artista para poder se manter, tanto no teatro quanto na boate, que ele estava sendo colocado em último lugar e tudo mais. E ele encara uma oposição do Samuel conforme ele busca esse objetivo inicial. Mas quando tem um encontro com uma entidade desconhecida, ele encara um dilema e deve assumir um novo papel. Foi nesse ponto que a gente parou no vídeo passado. Agora, começando o segundo ato, é o momento de aprender as regras dessa situação desconhecida, que é o fato dele estar em conexão com o elemental ali. Então, explicações breves. Porque a situação é desconhecida, o protagonista deve aprender as regras rapidamente ou sofrer consequências sérias. Apesar de ter habilidades, ele precisa aprender a usá-las para ter sucesso nessa nova situação. Por causa também de ser colocado em situações desconfortáveis, agora a gente vai ter um gostinho melhor de como é a personalidade dessa pessoa. Então, para o Gustavo, nesse novo mundo, ele precisa entender quem é essa entidade e o que aconteceu com ele. Ou seja, aprender a se comunicar com essa entidade. Ele pode ter explosões aleatórias de poder enquanto eles não estão harmônicos ali ainda, e isso preocupa ele, porque se ele está no meio de uma apresentação da boate, se ele está numa apresentação de uma peça de teatro e acontece qualquer coisa, é preocupante as coisas que podem acontecer. E também o que eu tô pensando é que ele pode ter algumas perdas de consciência, às vezes acordar em lugares que ele nem lembra de chegar, como se a entidade estivesse tentando levar ele para descobrir algo. Então, como segundo objetivo da história, né, porque a gente tem o objetivo inicial que é ele tentando se destacar dentro das coisas que ele tá. Agora, neste momento que tem o elemental, ele cria um novo objetivo, que seria o objetivo transicional. Esse objetivo transiciona o protagonista do momento inicial da história para esse novo momento. O propósito do objetivo transicional é guiar o personagem para dentro do conflito que já existe na história. Ele estava meio que nos arredores ali, vivendo a vida dele, e o conflito principal acontecendo. Esse objetivo transicional vai facilitar a nossa vida, arrastando o personagem mais ali pro centro. E o objetivo transicional do Gustavo, basicamente, é aprender a se comunicar com a entidade e descobrir o que aconteceu, igual eu falei ali. E ele também vai ter que sair dessa zona de conforto dele. Eu pensei até que ele poderia ir em centros espíritas ou terreiros junto com a Deia, enquanto ele tenta se comunicar com essa entidade, que ele não sabe bem o que aconteceu. E isso vai fazer com que ele perca alguns shows que ele tem que apresentar, coisas do tipo assim mais simples, porque a gente ainda tá no começo da história. Chegamos então na oposição 2, que seria a oposição incidente. O personagem ainda não conhece esse mundo novo onde ele tá, e conforme ele tenta atingir esse novo objetivo dele, se comunicar com a entidade, ele descobre que existem forças nesse mundo que estão entre ele e esse objetivo, coisas que ele nem conhece. A oposição não está diretamente contra ele, não é proposital, mas a forma como ele tenta alcançar esse objetivo não funciona nesse novo mundo. Além disso, a sua oposição é mais forte e mais dura do que a do seu status quo, que no caso do Gustavo era o Samuel. O aumento da força da oposição aumenta os riscos desse novo mundo e serve como um sacode para o personagem. Como oposição incidente, eu coloquei que o Gustavo começa a ver energias e vultos por toda a cidade conforme ele se harmoniza com o elemental. Então é algo novo que surge para ele, algo que ele nem tinha ideia. É literalmente um novo mundo que ele está visualizando ali. E quando as sombras percebem que são vistas, elas começam a persegui-lo de forma lenta. Eu coloquei de forma lenta porque vão ter duas estruturas aí de vultos dentro dessa história que a gente já vai comentar.
A entidade, né, o elemental que está dentro dele, sempre tenta puxá-lo em direção a essas sombras, mas ele recusa. Aqui eu anotei também uma referência da Estelar de Titan, se vocês estão assistindo, ela também tem esse negócio de perder a consciência e acordar em outros lugares, então só anotei aqui para não esquecer, que serve como referência. Vamos lá, ponto de virada 2, ele tem dois momentos, o choque de realidade e o comprometimento. Aí a gente já termina esse ato, ok? O personagem entra nesse mundo desconhecido subestimando o que está enfrentando, mas quando chega no final, recebe um choque de realidade. Ele descobre que a situação é muito mais complicada do que ele imaginava. No caso do Gustavo, eu coloquei aquela cena que a gente já discutiu alguns episódios atrás, que é, ele tá performando e seus poderes despertam. Eles estão conectados com a sua emoção. Então, como ele tá muito feliz, muito animado, essas coisas, ele finalmente consegue entrar em sintonia com o elemental. E por alguns momentos eles estão nessa sintonia e isso faz com que vultos na plateia olhem para ele. Aquela energia toda atrai a atenção desses vultos e conforme ele tenta se proteger dessas sombras que vêm para cima dele, a plateia começa a vibrar com os efeitos esvoaçantes que estão rolando na apresentação. A entidade, né, que é o elemental, às vezes eu escrevo entidade, às vezes eu escrevo elemental, mas tudo bem, a entidade absorve essas sombras que se aproximam. Continuando essa cena, a gente tem o comprometimento, uma coisa conectada da outra, os dois são o ponto de virada. O personagem tem que tomar uma decisão, ou alguém, algo, toma essa decisão por ele. E ele tem que se comprometer completamente com esse seu novo papel e ter uma participação mais ativa nos eventos. Ele basicamente começa a entender seu novo lugar no mundo e percebe que o plano que ele tinha, quando ele estava entrando nesse ato, era inadequado, e ele deixa de ser reativo e passa a ser proativo. Essa decisão coloca o personagem na linha principal da história. Qual que seria essa decisão? Acabou a cena da apresentação lá que ele estava se protegendo das sombras e o público estava amando, o Gustavo foge assim que termina a apresentação, a plateia vai vibrando no fundo e conforme ele corre para dentro do camarim, a entidade tenta puxar ele para fora, mas ele resiste e seu corpo está vibrando, porque o elemental absorveu algumas daqueles vultos. É quase como se aquela energia toda não tivesse conseguindo ser absorvida, assimilada pelo seu corpo. Nesse momento, o dono da boate entra dentro ali do camarim com um balde de dinheiro, que foram as gorjetas que ele recebeu, e pede que ele continue desse jeito, porque o show foi um sucesso. Só que o Gustavo não tá mais aguentando essa situação ali do corpo dele vibrando cheio de energia. A entidade puxa ele pra fora e ele vai, os dois correm pra fora da boate, e a entidade leva ele até um terreno baldio, algum lugar que tenha um gramado, não pode ser asfalto. Nesse local, seu corpo começa a ter vários espasmos e várias vibrações, e aí uma bola de luz sai do seu peito, entra para dentro da terra e se desfaz em um monte de raízes luminosas que somem. Então é quase como se ele tivesse transmutado aquele vulto para uma energia positiva e jogado para dentro da terra novamente. É nesse momento também que o Gustavo percebe que a entidade quer ajudar aquela sombra de alguma forma, e nesse momento ele se compromete em ajudar, mas entra em um acordo ali que você precisa me ajudar a fazer mais shows como este dessa noite e eu te ajudo a transmutar essas sombras que estão pela cidade. Esse é o acordo deles. A gente termina o segundo ato dessa forma. Entramos então no terceiro ato, que se chama Esbarrando com o Conflito Central. Ao aceitar virar um participante ativo dessa história agora, o protagonista, no caso Gustavo, chama a atenção das forças antagonistas. Ele ainda não busca o conflito central, mas as suas ações, mesmo que sem ter consciência disso, né, mesmo sendo inocente, o levam até o antagonista. Aqui eu deixei anotado que neste momento já estão acontecendo alguns desastres naturais pela cidade e várias pessoas estão vendendo seus imóveis. Chegamos então no objetivo 3, é o terceiro objetivo dessa história e se chama Objetivo Falso. Aqui o personagem busca o objetivo que parece ser o maior de todos, mas ele logo descobre que é falso. Essa ilusão acontece porque o personagem tem uma visão clara de que... Como que é? Essa ilusão acontece porque o personagem tem uma visão clara de um ponto que, ao atingir, conseguiria seu sucesso. Agora sim, seria o final mais lógico e mais fácil da história. Então o objetivo falso do Gustavo foi criado com aquele comprometimento que ele fez com o elemental, que seria o quê?
o Gustavo ajuda o elemental, mas seu objetivo real é continuar tendo sucesso na boate. É uma moeda de troca que para ele vale a pena. Ao final dos seus shows mágicos, né, que eles estão conquistando a plateia, ele sai e ajuda a coletar sombras durante a noite, faz todo aquele processo que a gente viu. Acontece que, isso é um momento importante, os vultos que ele encontra sempre estão vagando, sem direção e furiosos. Quase sempre ele encontra esses vultos próximos a caixas de forças das casas e descobre que eles são atraídos por energia. Eles estão precisando de energia. E por isso eles acabam seguindo o Gustavo como se fosse mariposa indo para a luz. Não parece nada complicado. Eu até anotei aqui embaixo, mas o que eu tô tendo em mente? Por que eu escrevi dessa forma? Porque na minha cabeça existem dois tipos de vultos que estão aí pela cidade. Os que são normais, ou seja, entidades que estão perdidas por causa desse desequilíbrio da natureza, então eles são mais lentos, eles são como se fossem abelhas que perderam a sua rainha, eles não sabem para onde ir, eles ficam seguindo a luz ou energia, coisas de eletricidade, porque eles precisam de mais energia para se estabilizar, porque está tudo desestabilizado. Então esse é um tipo de vulto. Agora o segundo tipo de vulto é o criado pela Jamila com o elemental que está junto dela. Então vão existir esses dois tipos e eu tô imaginando que a diferença entre eles seja, sei lá, a coloração, um seja mais puxado pro roxo escuro, o outro mais pro preto, então, sei lá, a gente ainda tem que ver essas questões, mas é isso que eu tô pensando. Vai ser desse jeito no final? Não sei. Por quê? Porque estou indeciso. Anotei aqui também, ó, que é interessante adicionar algumas noites em que o Gustavo acorda no meio da floresta sem entender porquê, que o pessoal do teatro também informa que o local parece estar mal assombrado, e aí, neste momento aqui do terceiro objetivo, o Samuel segue o Gustavo em uma das noites que ele sai lá da boate para poder fazer as coisas que ele faz, o Samuel vai atrás, mas a gente não vê o que acontece. Mas a gente sabe o que acontece, né? O Samuel vai encontrar um elemental e vai se fundir com ele, e é isso. Por causa do objetivo 3, a gente entra na terceira também oposição que tem dentro dessa história, que é a oposição intencional. Por causa da atenção que chamou, as forças antagonistas começam a atacar o protagonista. Então, durante essas saídas que o Gustavo faz, coletando as sombras e os vultos, ele acaba pegando também algumas sombras que estão trabalhando para Jamila, e isso faz ela perceber que, opa, tem alguém atrapalhando meus planos. Ela vai tentar descobrir quem é, e é esse todo o processo da oposição intencional. Eu coloquei aqui anotado uma cena que eu pensei, não sei se vai ter realmente, mas vai ser assim, ó. Quando o Gustavo tá chegando em casa uma noite, ele percebe um vulto na rua. Ele resolve ajudar, porque ele já tá acostumado a ver uma sombra e falar, vou lá, vamos lá transmutar essa sombra. Só que ao se aproximar, ele percebe que esse tem uma cor diferente. Algo não tá certo. Mais vultos aparecem, todos dessa mesma cor, e eles vão na sua direção. As sombras o seguram, coisa que nunca tinha acontecido, e começam a o arrastar. Cada toque parece sugar um pouco da sua energia. Ele consegue se desvencilhar e corre para dentro da casa. Seus amigos aparecem com toda a confusão, mas as criaturas continuam atacando. Vários figurinos são destruídos, inclusive partes dos cenários das peças. Os amigos do Gustavo conseguem afastar as sombras, até deixei aqui que eu não sei como, talvez com fogo, talvez com luz, talvez com alguma outra coisa que faça mais sentido. Por quê? Porque este negócio aqui pode ser uma sementinha que eu planto agora na história e lá pra frente eu vou colher ela de novo. Então é interessante eu sentar e pensar melhor sobre isso, mas não agora. E o Gustavo também, depois que acontece tudo isso e eles resolvem a situação, ele acaba tendo que contar a verdade para os seus amigos e revela tudo isso que aconteceu com ele. Chegamos então no terceiro ponto de virada dessa história, chamado de A Virada, que é o quê? Um plot twist. É também o midpoint da história, que a gente tinha comentado de fazer a boate ser destruída e tudo mais, então eu já anotei desta forma. Veremos. Eu tô o vídeo inteiro falando que eu tô indeciso, então é isso, eu tô indeciso, eu não sei, vamos ver. No caso do Gustavo, o que eu planejei? Que vai ser o momento que o Samuel aparece na boate com poderes, algo que ninguém tá esperando, certo? E fazendo um show cheio de pirotecnias. Só que acontece que, tendo duas pessoas com poderes dentro da boate, acaba chamando a atenção de mais vultos e logo o local fica lotado. O Gustavo corre pra fora antes de ser visto por essas sombras e dá de cara com um vulto mexendo no painel de luz que explode em faíscas. A música lá dentro da boate para e as luzes se apagam. O Samuel corre pro lado de fora e culpa o Gustavo por querer sabotar o seu show. O Gustavo até tenta explicar sobre as sombras, algo que o Samuel ainda não conhece, né, já que ele é novato nesse novo mundo, mas ele não acredita e começa a rolar aquela discussão toda.
Só que ela é interrompida por um barulho de curto-circuito. Sabe aquele barulho de transformador explodindo, fazendo zzz, que faz enorme na rua? Então, isso interrompe a briga dos dois. Eles vão ali pra rua para poder ver e já tem um grupo de vultos girando em volta do transformador que acaba explodindo e deixando a rua inteira na escuridão. Ao mesmo tempo, a gente também tem que imaginar que acabou a luz na boate e tem várias pessoas saindo lá de dentro. Então imagina a confusão. Essas pessoas agora que estão ali nessa rua escura começam a gritar como se eles estivessem vendo algo. E provavelmente eles estão vendo vários vultos andando. O Gustavo sente os vultos à sua volta, mas não consegue vê-los. Sussurros no ouvido, calafrios pelo corpo. As janelas da boate então estouram e as pessoas começam a correr assustadas. Porque, né? Será que foi tiro? O que tá rolando para estourar uma janela? É nesse momento que as sombras agarram o Gustavo e começam a arrastá-lo. Ele percebe serem parecidas com aquelas sombras do ataque na sua casa e não consegue se soltar. O Samuel então atira chamas contra os vultos e eles se desvencilham. No fim da rua, uma figura feminina parece ter sido pega de surpresa pelos poderes do Samuel. Ela absorve as sombras, entra num carro e vai embora. Então, como a Jamila não sabia que o Samuel também tinha poderes, isso daí é o ponto positivo pro Gustavo nesse momento. O Gustavo e o Samuel então se entreolham nesse momento e percebem, a gente tá no mesmo barco, tinha alguém controlando aquelas sombras e essa pessoa queria sequestrar o Gustavo por causa dos seus poderes. Agora com a boate destruída, eles precisam se unir para entender o que está acontecendo. Então é dessa forma que a gente termina o terceiro ato e entramos no quarto ato. Gabriel da edição passando aqui só para poder dizer que realmente a gente vai ter que mudar alguma coisa aqui, porque o Gustavo foi atacado na casa dele e foi resgatado pelos amigos e agora ele foi atacado e foi salvo pelo Samuel e foi atacado praticamente da mesma forma. Eu não tinha percebido isso na hora que eu estava escrevendo, porque eu escrevi e gravei no mesmo dia, mas não dá para ficar dessa forma. Então isso a gente vai ter que mudar depois. A gente pensa isso daí depois, não é o momento agora. Só passei aqui para poder dizer isso. Estou de boné porque eu cortei meu próprio cabelo, ele tá meio doido. Então é isso, tchau. O quarto ato é aquele momento depois do midpoint que teve o plot twist, que a gente vai tentar fazer um plano que não vai dar certo, é o momento da aprovação, que as coisas falham, que a gente vai pro ponto baixo da história, para depois a gente entender a verdade e aí sim encontrar um plano que funcionaria. Então, quarto ato, implementando um plano condenado. Após a sua revelação de verdade, o personagem entra nesse ato com um novo plano de atingir seu objetivo. Infelizmente, apesar dele chegar perto, seu plano de ação é fadado ao fracasso, ou ter consequências desastrosas. Muitas vezes esse plano falha porque, apesar dele decidir enfrentar o antagonista, ele subestima a crueldade e a dureza de quem está enfrentando. Tô com a língua meio presa hoje. O quarto objetivo da história, então, é o penúltimo que vai acontecer e ele é bem parecido com o último, ou seja, o protagonista sabe quem é o antagonista, imagina o que ele precisa fazer, ele precisa parar aquela pessoa de alguma forma. Só que ele ainda não tem noção da escala que isso precisa. Ele não entende a crueldade que essa pessoa pode chegar, entendeu? Ele não entende a dureza das coisas como são. Ele tá subestimando a forma como ele precisa lutar com essa pessoa. E é por isso que esse plano vai falhar. O objetivo do Gustavo é descobrir quem está controlando as sombras e parar essa pessoa. Por causa do quarto objetivo, a gente tem também a quarta oposição, que no caso é uma auto-oposição. Por que eles falam isso? Porque como o personagem busca um confronto com o protagonista, ele acaba trazendo a oposição para mais próximo dele. Muitas vezes a ansiedade de combater o antagonista é um tiro pela culatra e deve lidar com as repercussões das suas ações. A autoposição do Gustavo é uma cena que eu tive que criar agora ali, que eu não tô gostando, mas eu vou ler pra vocês. Talvez esteja muito clichê pro meu gosto, e se vocês tiverem qualquer sugestão, aceito completamente, tá bom? Só colocar nos comentários. Vamos lá. Com a ajuda dos seus amigos, o Gustavo consegue analisar onde estão acontecendo ataques na cidade e percebe ser o território ao redor da floresta que está sendo devastada. Ele decide então ir até o local com Samuel e mandar um recado de volta para a pessoa que os atacou. Porque eles meio que somam um mais um e percebem, deve ser de lá. No local, os elementais do Gustavo e do Samuel começam a vibrar furiosamente ao ver as árvores sendo derrubadas. Os dois atacam os tratores, estourando os pneus e paralisando as obras. Porém, os homens estão armados e começam a atirar contra eles. Eles entram em combate e conseguem afugentar os homens, porém acabam causando um incêndio na mata. O Gustavo tenta abafar o fogo, mas não consegue. É nesse momento que o tempo começa a fechar e sombras aparecem. O Gustavo e o Samuel ainda lutam muito individualizados e estão perdendo.
Uma das sombras segura Samuel e tentáculos sugam o elemental dele pra fora, quase que tirando ele do campo energético de dentro do corpo dele, sabe? E desgrudando os dois. Mas aí o Gustavo atira contra essa sombra e eles se desvencilham, quase como aconteceu com Samuel atirando contra a sombra que estava segurando o Gustavo. Vai ser meio que um, como é que se diz? Um ciclo aí, um negócio que se fecha. Perdi as palavras. Os dois se aproximam conforme uma parede de escuridão se forma ao redor deles, e aí que o Gustavo percebe que essas sombras não têm a mesma cor daquelas que tinham atacado eles antes. Ele percebe que não são sombras controladas pela Jamila, mas são elementais furiosos e perdidos ali da mata por causa das coisas que estavam acontecendo ali, inclusive o incêndio que eles causaram. Então, conforme as sombras se fecham neles, o Gustavo explica que eles precisam tentar absorver elas. Eles tentam, mas são muitas, eles não conseguem, começam a ficar sobrecarregados e as sombras sugam de volta a energia. Foi tipo uma sanfona, né? Então elas puxam de volta. Acontece que as sombras começam a desaparecer e é nesse momento que eles veem que a Jamila tá absorvendo todas elas e ela inclusive pode falar alguma coisa, nossa, tá parecendo vilão de Power Rangers, mas tudo bem. Obrigado por reunir tantos assim pra mim. Tá ridículo isso, muito clichê. Mas a ideia é essa, a gente tem que mudar isso, mas vamos lá. O Gustavo então puxa o Samuel pra fugirem enquanto a Jamila tá distraída, sugando todas aquelas sombras pra ela. Dentro da mata, eles escutam assovios e percebem que alguns seres coloridos, tipo entidades todas brilhantes só coloridas, estão correndo em direção a Jamila. Uma forte chuva começa. Os elementais do Gustavo e do Samuel tentam puxá-los de volta lá para o conflito, mas eles recusam. É nesse momento que os dois elementais saem do corpo dos dois e vão lá na direção da Jamila. O Gustavo e o Samuel decidem continuar fugindo. Chegamos então no ponto baixo da história quando algo muito ruim vai acontecer, que já tá acontecendo, né? Que os elementais se separaram do Gustavo e do Samuel, mas quando eles chegam na saída da mata, uma onda de energia os arremessam para longe. As janelas das casas ao redor estouram e um forte vendaval destrói as construções ao redor da floresta, tirando o telhado, aquelas coisas todas que acontecem quando tem vendaval, incluindo o teatro e a boate, que já estava toda cagada. É por causa disso que a gente tem uma nova resolução. Tendo passado por uma derrota devastadora nas mãos do antagonista, o personagem redescobre sua resolução, e de forma mais forte. Agora ele sabe o quão cruel e dura é a força do antagonista e decide fazer qualquer coisa para pará-lo. Muitas vezes há uma revelação final nesse momento que conectam todas as peças. É o momento que ele entende o tema da história, né? Mas eu ainda não consegui conectar tudo, tá? A nova resolução então é o seguinte: Gustavo e Samuel estão sem seus elementais. Várias famílias estão desabrigadas com as suas casas destruídas. O Gustavo percebe que precisa parar a Jamila a qualquer custo. É isso. Até o momento tenho escrito isso. Acontece que, pra mim, tá parecendo uma cena de batalha do Power Rangers. Tá parecendo um negócio extremamente clichê e eu não sei o que fazer ainda. Preciso sentar outro dia com a mente mais tranquila, mais inspirado, pra poder fazer um remake das coisas que estão muito clichêzona. Pelo menos os altos e baixos da história, a gente consegue ver onde acontece, em que lugar acontece, de que forma uma coisa pode levar a outra. Eu já tô com um vídeo renderizado, agendado no YouTube, mas eu comecei a ter ideias e hoje é quarta-feira, então dá tempo de talvez acrescentar dentro desse vídeo ainda que vai entrar no sábado. Primeira coisa, a gente precisa melhorar o desejo do Gustavo, tornar ele mais tangível. Tudo bem que ele quer sucesso, mas a gente precisa colocar uma cena aí no meio em que ele vai ter que decidir, ou é o sucesso, que é uma coisa do ego, ou ele vai focar no coletivo, que aí a gente precisa acrescentar mais cenas de coisas acontecendo na vizinhança e tudo mais. Falando sobre essa questão da vizinhança, eu acho que a gente precisa tacar terror e mistério e suspense dentro dessa história. Acho que aquela cena das sombras pela primeira vez atacando o Gustavo na casa dele pode ser de outra forma. A gente coloca o Gustavo vendo pegadas em volta da casa, ou ele sente que está sendo observado e olha pela janela e vê vultos desaparecendo. Pode ter cenas de que no teatro ou nas casas ali do bairro as pessoas começam a comentar que acham que estão tentando assaltar, porque às vezes eles veem alguém olhando pela janela e na verdade são as sombras. E aí sim a gente escala esse drama mais pro final. O que mais que eu anotei? Que a gente precisa prolongar essa disputa entre o Samuel e o Gustavo. Samuel conseguiu o elemental, vai ter que rolar algum tipo de discussão ali, como isso aconteceu, não sei o quê. E aí isso sim, essa competição deles crescente, que vai fazer que tenha tanta energia dentro da boate,
que vai atrair a atenção das sombras como se fossem mariposas. Intensificar o primeiro ataque ao Gustavo, a gente tem que fazer uma coisa tão grande assim, que possa ter ferimentos, tenha coisas do tipo, para poder causar um choque entre o padrão estabelecido, que era ajudar sombrinhas a se transformarem, e aí então estou sendo atacado, tem alguma coisa contra mim. Acrescentar cenas de investigação após este ataque. Isso ajudaria a assimilar o fato de que outras casas também estão sendo atacadas, e aí sim vai surgir o mistério de o que está acontecendo nessa cidade, por que tantas casas estão sendo atacadas. E é a partir desse momento que aí o grupo de amigos se reúne para poder investigar isso. Por fim, a gente vai ter que reestruturar completamente aquela cena da aprovação, porque tá completamente Power Rangers e eu não gostei nada daquilo. E aí eu tive uma ideia para isso, que talvez vocês gostem, não sei o que vocês acham. Que é melhorar a motivação da Jamila. A gente estava lidando com ela como se ela fosse uma pessoa mesquinha que quisesse destruir as casas para comprar os terrenos mais barato. Mas e se rolar um plot twist de, na verdade, ela está destruindo as casas porque, na verdade, a Jamila não está sob controle. Quem está controlando ela é o próprio Elemental. Olha o plot twist. Ele está destruindo as casas ao redor porque ele quer expulsar os seres humanos de perto da floresta. E aí lá no centro da floresta, onde rolou o desmatamento, aquela construção que está acontecendo pode ser algum tipo de coisa que ele está construindo, sei lá, um templo, ou alguma coisa que, sei lá, tem que rolar fantasia, magia, para poder energizar os elementais, dar mais poder para eles, ou proteger a floresta, trazer os elementais de volta, alguma coisa do tipo. Acho muito legal essa ideia de que a Jamila tá corrompida, e no fim das contas isso cria um arco de redenção para ela. Então no próximo episódio a gente vai discutir novamente sobre essas etapas, né, reescrevendo um pouco, e um pouquinho mais pra frente também, que a gente já tá quase no final. A gente foi até o 4º ato, faltam só mais 2. Então, calma. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. É que eu não queria deixar de fazer esse vídeo, que já faz algumas semanas que eu publiquei o outro, só porque eu estou aqui com um mini bloqueio criativo, e eu vejo vocês no próximo episódio. Beijo, tchau!